Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra em João capítulo 19, a caminhada do Senhor Jesus até o Gólgota. Mas antes de a gente continuarmos a falar sobre essa palavra, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você crescer, mudar sua opinião em vários pontos, tem feito você se aproximar mais de Cristo. Então envia para 3 pessoas para que essa mensagem alcance mais outras e a palavra do Senhor Jesus venha transformar vidas. Se inscreve também no canal, coloca lá receber todas as notificações. Então vamos prosseguir aqui. A nossa palavra hoje está no livro de João, capítulo 19. Antes da gente dar continuidade à palavra, queria pedir a você, se você pudesse fechar os seus olhos, você que não pode estar trabalhando, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus, para que nós possamos receber a palavra dele com toda misericórdia, graça, temor e humildade. Senhor Jesus, perante a tua santa e soberana presença, Pai, aqui nos colocamos, Pai, cada um de nós e cada um dos peregrinos, ó Deus, meu Deus, para receber a tua palavra, Senhor. Primeiramente, nós te suplicamos, perdoa as nossas falhas e fraquezas e pecados, porque nós somos pecadores, ó Deus. Meu Deus, dai-nos discernimento e entendimento para entender. Fala o nosso coração, nos ensina a viver e praticar teus ensinamentos. Graças nós te damos por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Amém. Glória a Deus. Então a palavra se encontra no livro de João. Jefferson, onde é João? João é o livro no Novo Testamento, o 4º livro da Bíblia. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, capítulo 19. Ele diz assim: Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então nós já vemos aqui o início do sofrimento físico do Senhor Jesus. Aí você já está pensando, Jefferson, por que Pilatos fez isso? Ou quem era Pilatos? Alguns estão se perguntando. Pilatos era um dos representantes romanos que era dono de uma cidade. Então ele ficava responsável por tornar a ter ordem e manter a ordem e ser como juiz em muitos das diversos problemas que aconteciam naquela cidade. E aconteceu que um certo dia os sacerdotes que eram responsáveis pelas igrejas, pelas congregações do pessoal lá dos israelitas, se reuniram para crucificar Jesus. Jefferson pensava que tinha sido o povo que tinha crucificado Jesus. Não, o povo amava Jesus. O povo amava estar próximo ao Mestre. Quem o crucificou foi os próprios fariseus, os próprios detentores da palavra, foi os próprios que conheciam até mesmo os ensinamentos, as escrituras e a profecia de que o Messias estaria chegando. Eles mesmos, conhecendo a palavra, se prontificaram em crucificar o seu próprio Senhor. Então, para você ver como não significa nada você ter um cargo, você ter uma autoridade em um estabelecimento, seja ele religioso ou não, se você não tiver com Deus, se você não tiver uma comunhão espiritual com Deus, porque o cargo não importa. Porque assim mesmo como os fariseus, eles tinham um cargo, eles tinham lá um cargo, mas o que é que aconteceu? Mesmo com aquele cargo, eles crucificaram o Senhor Jesus. Jefferson, então tem muitas pessoas que só vivem pelo cargo, tem muitas pessoas que só vivem apegadas a um cargo e não vivem ao Senhor, não se entrega para o Senhor Jesus. E nós vemos aqui já no versículo 9, o Senhor Jesus sendo açoitado. E olha aí, vamos repetir. Versículo 1, perdão, eu disse 19, mas é o capítulo. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Versículo 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Jefferson, o que é púrpura? Púrpura é uma cor que significa uma cor muito acentuada, algo que chama muita atenção, vermelho. É como se fosse um vermelho púrpura. É uma cor muito
chamativa, que muito. Então, os soldados estavam ali a espancar ao Senhor Jesus. E você pode estar pensando, Jefferson, por que eles estavam fazendo isso? Qual foi o crime do Senhor Jesus? Nenhum, querido. Só que saiba de uma coisa, coloque isso no seu coração. O ser humano, ele é totalmente sem limites. Jefferson, o ser humano é sem limites, sim. Todo ser humano que não tem Cristo como seu fundamento, ele não tem limite para poder parar de fazer maldade. Jefferson, então, significa que qualquer ser humano a qual não conheça o Senhor Jesus, ele é capaz de fazer tamanha atrocidade como qualquer outro serial killer? Sim. Qualquer outro ser humano que não conhece ao Senhor Jesus, eles têm a mesma capacidade de fazer o mal. E isso você pode ver, se você parar para olhar o livro de história, você vai ver várias e várias pessoas, como eles fizeram diversas atrocidades em meio à história, em meio às guerras, em meio às conquistas. Então, mesmo assim, o ser humano, ele não para. Por mais que ele construa ou mate milhares, ele não para. E o que é que nos faz conscientizar que nós somos pecadores, que nós necessitamos de perdão, que não devemos praticar e viver essa vida? É a palavra do Senhor Jesus. É conhecer o Senhor Jesus. Porque estava aqui, os soldados espancando ao nosso Senhor, mesmo sem ele ter cometido nada, mas estavam espancando como assim mesmo, como se ele tivesse cometido. E outra coisa, peregrino, coloque isso bem cravado no seu coração. Enquanto você habitar nessa terra, você passará por problemas, você passará por adversidades, você passará por dias de privações. Jefferson, eu pensava que eu ia ter dias de paz. Você vai ter dias que você vai ter um descanso, mas não espere que todos os dias venham a ser de paz. Porque Deus, ele disse, o Senhor Jesus mesmo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas no mundo vocês terão aflição. Enquanto nós vivermos, nós teremos problema. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu ficava me perguntando por que eu passava por problemas. Mas enquanto eu viver nessa terra, o Senhor Jesus já disse, terá aflição. Não importa se você está no início da trajetória, chegando agora na casa do Senhor Jesus, iniciando uma caminhada espiritual, se você está no meio do caminho, se você já está bem adiantado há muito tempo caminhando com o Senhor Jesus. Não importa quais os estados, todos eles você vai enfrentar problemas. Você estará, e cada um desses problemas que você enfrenta, quando assim resolvido, você manifesta a glória de Deus, você manifesta a presença do Senhor, você manifesta aqui nesse mundo que o Senhor Jesus é soberano e que ele não é desse plano físico, mas ele manifesta nesse plano físico a glória dele. Então vamos continuando aqui no versículo 3. Chegavam-se a ele e dizia, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Deus estava sendo caçoado, Deus estava sendo zombado, e Deus estava sendo ali naquele momento fisicamente denegrido. Você pode estar perguntando, Jefferson, que tamanho sofrimento? Mas você acha, peregrino, que isso era a dor do Senhor Jesus? Isso para o Senhor Jesus não era nada. Eu vou continuando aqui lendo a palavra, você vai ver qual foi a maior dor do Senhor Jesus. Não foi a dor física, como muitos pregam ou muitos mostram por aí. A dor física para o Senhor Jesus não foi nada comparada ao que você vai ver aqui mais na frente. Vamos continuando. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vou-lo apresentar, para que saibas que eu não acho crime algum. Então Pilatos estava dizendo que não havia crime algum no Senhor Jesus. Que ele procurou ver aquilo que os fariseus, que os saduceus, que os sátrapas diziam que Jesus era culpado. Ele disse, eu verifiquei e olhei e não vi pecado algum nesse homem, a qual todos vocês estão me acusando. Vocês que são sacerdotes da casa do Senhor, eu não vejo culpa alguma neste homem. Então, falando isso, o versículo 5 prossegue. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhe
Pilatos: eis o homem. Versículo 6. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique-o, crucifique-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então nós vemos aqui que realmente Pilatos, mesmo sendo romano, que estava ali para julgar, reconheceu que Jesus não era culpado de coisa alguma, mas que aquilo que estava sendo feito era somente uma artimanha dos próprios fariseus, detentores da palavra, que estavam sendo acuados. Jefferson, os fariseus estavam se sentindo acuados, sim, porque quando Jesus começou a pregar o reino aqui nessa terra, o Senhor Jesus mostrou que tudo aquilo que os fariseus, que tudo aquilo que os saduceus ensinavam, não era o que o reino realmente representava. Eles estavam aqui na terra pregando um reino físico e se vangloriando e se retirando do povo tudo o que eles tinham através de dinheiro, porque eles vendiam espaço no céu. Imagina aí, peregrino. Para você chegar no céu naquele tempo, os fariseus, os sacerdotes diziam que você teria que comprar o seu patrimônio no céu. Só que o céu não pode ser comprado. A salvação não pode ser comprada. E quando Jesus começou a pregar uma pregação de que a salvação era através do perdão, era através do reconhecimento de Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquilo começou a colocar em conflito todos os ensinamentos errados a qual os fariseus estavam pregando. Então isso colocou eles em xeque, colocou eles num local de assim destaque, para o povo entender que realmente o que lhes estavam sendo ensinado não era bem como era. Então eles ficaram acuados, e a única forma deles tentarem impedir que a palavra do Senhor Jesus continuasse a refletir na vida do povo era matando o Senhor Jesus. Mas eles não sabiam que quanto mais eles procuravam caçar ao Senhor, mais a palavra era expandida entre os gentios, mais a palavra era disseminada. E nós vamos seguindo aqui. Aqueles gritaram para crucificar e Pilatos disse: eu não vou colocar um dedo nesse homem, eu não vou crucificá-lo porque eu não vejo culpa, eu vou entregar eles a você, que vocês fiquem responsáveis de crucificar. E saiba, pessoal, que a crucificação era das piores mortes que tinha, porque você não morria logo, você morria por tempo, você ficava ali arquejando até você perder total força de manter os seus pés, mesmo fixado através de grampos nas tábuas. Você morria por falta de força de manter-se ereto, você morria asfixiado com o tempo. Então, mas seguindo aqui a palavra, versículo 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e tomando o seu manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique-o, crucifique-o. E disse Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele nenhuma culpa. Então o versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então os sacerdotes estavam acusando o Senhor Jesus de dizer que a lei deles não permitiam o Senhor Jesus se chamar filho de Deus. Só que até aquele devido momento o Senhor nunca se referiu dizendo que era filho de Deus. Quem dizia isso era o povo que viu os milagres, o povo que via as transformações, o povo que viu a multiplicação do pães do deserto. Então quem falava isso era o povo e não o Senhor Jesus. Mas seguindo aqui, respondeu-lhe, versículo 7, os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Versículo 8, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Então olha aí, Pilatos, que era um homem carnal, que era um homem que a intenção da palavra não conhecia, ele mesmo ficou aterrorizado e amedrontado com a tamanha
falcatrua e tamanha máfia que os fariseus fizeram para poder matar o Senhor Jesus. Por isso que diz aqui no versículo 8, Pilatos ouviu tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Então Pilatos viu que ali era pura perversidade. Se lembra o que eu disse a vocês? Que o ser humano ele não tem limites. Então não basta, peregrino, você achar que o ser humano ele vai melhorar. O ser humano em si, a nossa carne em si, elas nos levam a fazer coisas e atrocidades que você nem imagina. O ser humano que é levado a somente viver segundo a mente, segundo o falso eu, eles são levados a fazer coisas que jamais você imaginaria que o homem é capaz. Mas através da carne, através do pecado que é a nossa carne, a gente faz coisas que são coisas horrendas. Então até Pilatos ficou atemorizado com o que aqueles sacerdotes estavam fazendo, caçando um homem que para ali Pilatos ele não sabia que ele era Deus, mas caçando o homem para o matar de qualquer forma, mesmo ele sem ser culpado algum. Então seguindo aqui, versículo 9, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então nós vemos aqui Jesus dando o silêncio como resposta. Nós vemos o próprio Senhor Jesus mostrando, peregrinos, que muitas vezes a melhor resposta que você pode dar aos seus acusadores, às pessoas que tramam o seu mal, que tramam a sua morte, é o silêncio. É o silêncio, é a melhor resposta. Muitas vezes vai falar mais alto do que qualquer palavra. Então, o Senhor Jesus aqui se permaneceu calado. Então ele disse novamente, né, só repetindo aqui, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então Pilatos estava tentando impelir Jesus a falar, para ver se Jesus falava alguma coisa, para ele tentar interceder pelo Senhor Jesus. Então ele vai seguindo aqui no versículo 11. Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti é maior. Então ele diz, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então é o que ele estava dizendo a Pilatos. Pilatos, eu só estou entregue em tuas mãos porque, como ele disse aqui, nenhuma autoridade sobre mim se teria, se de cima não te fosse dada. Ele disse, se não tivesse sido dado autoridade, nem aqui você estaria e não estaria falando comigo. Essa autoridade a qual você acha que tem, que você diz que tem, lhe foi dada do alto. E que se não tivesse sido isso, você não estaria aqui falando comigo. Por isso, quem me entregou a ti é maior pecado tem. Então ele disse, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam. Olha aí, os judeus clamavam, se soltar a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então olha aí. Vamos lá, peregrinos. Então desde aquele momento quando o Senhor Jesus disse que a autoridade a qual ele foi constituída a Pilatos não tinha sido dada a ele, se do alto não se fosse dado, que Pilatos entendeu que realmente Jesus não tinha nada de culpado. Ele entendeu ali. E Pilatos tentou de todas as formas soltar o Senhor Jesus. Pilatos tentou, ele procurou soltar o Senhor Jesus, mas os judeus clamavam. Olha aí, os judeus, povo escolhido. Olha aí, como eu estou dizendo a vocês, povo escolhido. Se soltar este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então os próprios judeus procuraram de todas as artimanhas possíveis para impedir Jesus de ser solto. Aí você pode estar pensando, Jefferson, mas Jesus não teria que ter sido crucificado? Teria. Mas nós vemos aqui que quem tramou todo esse mal
não foi outro a não ser os servos do Senhor, que se dizia servo, que se dizia conhecedores da palavra. Então muitas vezes você pode estar sendo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria local onde você busca a Deus, você está sendo caçado. Aí você se pergunta, por que eu estou sendo caçado? Porque pode ser que dentro da casa onde você está, o ambiente onde você está, realmente não existe pessoas tementes a Deus. Porque aqui tinha pessoas que diziam temer a Deus e estavam crucificando o próprio Criador. Aí você está pensando, Jefferson, como pode o homem ter tamanha maldade? Essa maldade vem através do pecado, através da carne. Mas a maior dor do Senhor Jesus não foi essa, de ser crucificado. A maior dor, peregrino, do Senhor Jesus foi ele, no momento em que ele estava sendo crucificado, ele se sentir solitário. A presença do Senhor Jesus não está com ele. Ele ter perdido, naquele momento em que todos os pecados estavam sobre o Senhor Jesus, que ele grita aos céus, pedindo, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que o Senhor Jesus clama. Ele estava falando que a maior dor dele não era a dor física, foi a dor espiritual. Porque a dor física passa, mas a maior batalha estava sendo travada dentro do Senhor Jesus. A batalha de ele mesmo sendo Deus, mesmo tendo toda a autoridade para exterminar qualquer um que estava ali. Ele levou sobre si os nossos pecados e quando assim estava levando, perdeu o contato com o Senhor Jesus. Nós, peregrinos, nós podemos passar por qualquer batalha, por qualquer dificuldade. Se o Senhor Jesus estiver conosco no barco, não importa qual seja o tamanho da multidão que nós temos que enfrentar, não importa o tamanho do problema, se o Senhor Jesus for o nosso alvo, se o Senhor Jesus for a nossa luz e a nossa rocha, e se Ele estiver no barco com a gente, nós iremos conseguir alcançar. Só que se o Senhor Jesus se você o deixar o Senhor Jesus, que quem deixa o Senhor Jesus é a gente, aí sim você estará em maus lençóis, ou estará em apuros. Porque quem nos faz ser invulneráveis, quem nos faz prosseguir em meio à tempestade, quem nos faz velejar em meio às grandes correntes de água é o Senhor Jesus. E se você não estiver com Ele, você vai acabar naufragando. Porque quem leva a gente a prosseguir é o Senhor. E Jesus, muitos acham que o sofrimento era físico, mas não, o sofrimento de Jesus era espiritual. Ele perdeu a comunhão com o Senhor Jesus por causa dos nossos pecados. Imagine só, um Deus que só é trindade, perder a comunhão com o Pai por um tempo por causa da quantidade de pecado, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Perder, por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste, por que me deixou, Senhor? Então é a presença de Deus que nos faz prosseguir em meio às dificuldades, em meio às batalhas. Então, repetindo aqui o versículo 12, a partir desse momento Pilatos procurou soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltar este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então aquele pessoal, os judeus, estavam dizendo a Pilatos que não tinha como ele soltar Jesus. E se ele soltasse, eles iam denunciar Pilatos para também assim ser crucificado. Então nós vemos aqui que quando o ser humano ele quer fazer alguma coisa mal, ele faz de todos os jeitos, ele trama de todas as maneiras para fazer o mal. Ele procura até mesmo o que não existe para poder trazer existência, para fazer acontecer. Isso tudo para fazer o mal. Então não ceda, peregrino, não abra mão de andar com o Senhor Jesus. Porque quem vai fazer você suportar a essas adversidades, a esses problemas que se levantam, não é a sua força física, não é a força que vem do teu braço, mas é a sua caminhada espiritual com o Senhor Jesus.
Jesus ele morreu na cruz para que nós tivéssemos essa comunhão. Essa comunhão que antes dependia dos fariseus, dependia dos sacerdotes, porque eles eram intermediários entre o nosso Deus e o povo. Só que Jesus morreu para cortar o véu. Quando Jesus morreu, o véu foi cortado. E quando o véu foi cortado, hoje você pode entrar na presença de Deus em qualquer lugar onde você esteja. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja do outro lado do mundo, seja no avião ou seja na profundeza dos mares. Mesmo assim você pode falar com Deus. E dentro dessa oportunidade, você já não necessita mais de intercessores. Você já tem um intercessor que é Jesus, que por intermédio dele você pode entrar na presença do Pai. Então nunca deixe que o Senhor Jesus se distancie, que você se afaste dele. Então seguindo aqui o versículo 13. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Então Pilatos disse: eis aí o vosso rei. Vocês querem crucificá-lo realmente? Então tá aí. E versículo 15. Ele, porém, clamavam: fora, fora, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Pilatos perguntando: vocês, judeus, vão crucificar o vosso rei? Vocês estão realmente dispostos a fazer tamanho crime em crucificar alguém inocente somente para alimentar o seu ego, para poder alimentar as suas paixões, porque vocês estão revoltados por ele pregar a verdade? Então vamos seguindo aqui, versículo 15. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha aí. Jefferson, que pesado. Os sacerdotes disseram que não tinha rei. Eles, sabendo da profecia que o Messias viria, eles disseram: nós não temos rei, o nosso rei é César. Para você ver o homem, pessoal, quando ele está apegado à carne, ele é cego. Por isso que Jesus disse que com a carne, enquanto você viver na carne, é impossível você conhecer e interpretar as coisas espirituais, porque a carne, ela é física. Ela não te permite ver as coisas espirituais. Então aquele pessoal estava dizendo que César era o rei deles, e eles sabiam que o rei dele era o Messias, era o Senhor Jesus. Então eles disseram: nós não temos rei não, nosso rei é César. Olha o tamanho da perversidade do homem. Versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então Pilatos disse: então tá, se vocês estão dizendo tal coisa, eu não tenho culpa então nesse ponto a qual vocês estão falando. Eu não vi tal culpa nesse homem. Eu vou entregar a vocês, mas eu não vi culpa nesse homem. Então Pilatos entregou o Senhor Jesus aos judeus. E olha aí o que é que os judeus, o povo escolhido, foi capaz de fazer. Aí você pare para imaginar. Se o povo escolhido, que foi escolhido, fez isso com o seu Messias, imagina a gente que é gentil. Então por isso que eu iniciei essa pregação, esse ensinamento, falando que você não espere nada menos do que perversidade pura do ser humano que vive longe do Senhor Jesus, que vive longe dos caminhos de Deus. Ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa para poder alcançar seus objetivos. Eles não têm limites. Então vamos seguindo aqui, versículo 17. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então o Senhor começou a carregar a sua cruz e foi seguindo para ser crucificado. Muitos aqui poderiam estar pensando: Jefferson, eu já teria falado, já teria esbravejado, já teria dito que eu não era culpado, mas o Senhor estava ali, cumprindo a missão dele. Em silêncio ele foi para o matador. E é tão difícil, peregrino,
Muitas vezes você toma a frente, nós tomamos a frente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz assim: filho, acalma o teu coração, fica em silêncio, continua produzindo, continua plantando, e a gente vai abrir a boca para falar, para esbravejar, para justificar. E acaba que a gente toma o lugar do Senhor Jesus, a qual lhe foi dado para poder ser o nosso antecessor, ser o nosso defensor. E a gente nós mesmos queremos nos defender. O Senhor Jesus estava sendo aqui crucificado. O Senhor Jesus ali era 100% homem, 100% Deus, ele poderia exterminar todos aqueles judeus. Mas ele optou por cumprir aquilo que lhe foi dado, a missão que lhe foi dada. Por amar a nós. Você está vendo o tamanho amor do Senhor Jesus? Ele estava recebendo tamanhas acusações, sendo acusado inocente, sendo mandado para ser crucificado, sendo espancado, e mesmo assim não abriu sua boca para poder justificar nada. Ele somente seguiu escalado em silêncio. Versículo 18. Onde o crucificaram, e como ele, outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, onde Jesus foi crucificado, tinha outros dois, um do lado e outro do outro. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Então foi escrito nas 3 idiomas a qual era falado naquele tempo: latim, hebraico e grego, que ali estava sendo crucificado o Rei dos Judeus. Jefferson e eles, mesmo assim sabendo que era o Rei dos Judeus, eles fizeram isso? Sim. O ser humano, ele é capaz de alimentar o seu pecado. Quando vive na carne, ele é capaz de fazer qualquer coisa para permanecer no pecado. E versículo 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus. E sim, os sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele diz que sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi está escrito. Mesmo assim, os judeus, sabendo que ali era o seu Messias, sabendo que ali era o Senhor Jesus, eles queriam de todas as formas encobrir. Jefferson, é por isso que muitos aqueles que conhecem a palavra, ou muitos aqueles que vivem no pecado, tentam encobrir a palavra, sim. Eles tentam esconder a verdade, porque a verdade mostra e expõe os erros, os pecados. E aquele que estão acostumado a pecar, ele gosta do pecado, e quando a verdade vem, que ela é pura e imutável, isso expõe a nudez deles. Então os judeus ali estavam revoltados, porque eles estavam sendo coagidos no sentido de Jesus estava sendo crucificado dizendo que era rei de judeus. E eles não aceitavam dizer que estavam crucificando o seu rei. Porque ali o pecado deles estava sendo oposto, sendo mostrado, sendo exposto, que todos aqueles que estavam ali como sacerdotes nada mais era do que ladrões, salteadores e lobos revestidos de ovelha, que estavam ali somente pensando na vontade deles, no querer dele, na vontade da carne. Então Pilatos disse: o que eu escrevi está escrito, ele sim é o Rei dos Judeus. Então diz assim no versículo 28, para a gente podermos concluir: a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Jefferson, aqui o Senhor Jesus morreu, sim. E aqui você vê uma palavra muito importante. No final do versículo 30, diz: está consumado, está concluído a minha missão.
E ele diz mais, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Jefferson, mas Jesus não era Deus, 100% homem, sim. Mas se lembra do que eu falei para vocês? O maior dor do Senhor Jesus não foi a dor física, foi a guerra espiritual. Foi ele que estava batalhando com os pecados e as dores a qual ele trouxe sobre si, que impediram ele de chegar até o Senhor Jesus, que fez separação dele com Deus. E esse pecado a qual ele estava carregando, que eram os nossos pecados, tirou a comunhão dele com Deus, e por isso ele rendeu o seu espírito a Deus. Porque você poderia dizer assim, Jefferson, mas por que ele rendeu o espírito dele? Ele não era Deus, por que ele renderia o seu espírito? Só que ele teve, naquele momento que ele pegou sobre si todos os pecados, houve uma separação com ele. E por isso que o Senhor Jesus teve que render o seu espírito a Deus. Porque o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, assim diz a palavra. Então ele estava carregando todos os pecados do povo. E ele consumiu, ele cumpriu o que lhe foi dado. A missão de abrir os céus como intercessor. Então, para ele ser restituído novamente ao lado do Pai, ele teve que render o seu espírito. Então a maior guerra, pessoal, não é a guerra física, não é a guerra carnal, porque essa matéria vai acabar. A sua maior guerra é todos os dias com você mesmo, de manter o reino a qual o Senhor abriu quando ele morreu naquela cruz. Ele abriu um reino para você, um reino que já não depende de homens para você alcançar, mas depende de você todos os dias batalhar com você mesmo e matar a sua carne, impedir que ela fale mais alto, que ela tente se dominar sobre o seu espírito, e assim te segue. Então a nossa maior batalha hoje não é física, é sim espiritual, assim como o Senhor Jesus teve que render o seu espírito para poder se aproximar novamente do Pai. Nós temos que crucificar a nós mesmos para render a nossa vida a Cristo. Então essa era a palavra do Senhor Jesus. Então não perca mais esse temor, não se apegue mais às suas bens materiais, não se apegue à sua carne, não ache que o ser humano vai melhorar, porque o ser humano ele só tende a piorar, porque a carne ela é pecaminosa. E o único que dá limites e freio é a palavra de Deus aos nossos pecados e às nossas concupiscências. Porque a gente viu aqui nessa história como os sacerdotes tinham e sabiam que Jesus era o seu Messias e mesmo assim crucificaram, porque estavam sendo acuados, estavam sendo mostradas as suas falhas, e como eles não queriam sair da falha, do pecado, não queriam se redimir, eles acharam por melhor matar a Jesus. Então hoje você tem a escolha de render a sua vida a Jesus ou deixar que o pecado permaneça a crescer na sua vida e você se afastar do Mestre. Então vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Jesus, bendito e adorado Pai, diante da Tua santa e poderosa presença. Pai, graças nós te damos por esse ensinamento. Grava na tábua da nossa alma, Pai. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a nos manter, meu Deus, em silêncio e deixar que o Senhor, como o nosso justo juiz e o nosso advogado, interceda por nós. Nos ensina, meu Pai, a não ceder às nossas concupiscências carnais. Nos ensina a não viver, meu Pai, pelos nossos próprios deleites, porque os nossos deleites, meu Pai, a nossa vontade é, meu Pai, condicionada a pecar, meu Pai. E o nosso pecado, Senhor Jesus, carnal, não tem limites. Como os judeus, meu Pai, que fizeram de tudo para crucificar, mesmo sabendo que o Senhor era o Messias deles. Então não nos deixa, meu Pai, ser consumidos pelos nossos pecados. Não nos deixa ser consumidos pelos nossos desejos mentais e carnais, mas nos ensina a andar em espírito e assim alimentar a nossa alma para podermos estar junto contigo e assim honrar o teu sacrifício naquela cruz. Meu Deus, abençoa cada peregrino, fortalece-os, meu Pai, a caminhar cada dia mais em santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.